Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast. Então é um podcast que vai trazer mais assim, sobre falar um pouquinho de tudo, saúde, sobre entretenimento, né? E hoje um podcast especial, que a gente só tá com gente especial aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre estilo e imagem no consultório dos médicos, né? Então a gente tá com algumas pessoas aqui que são tops, né? Hoje realmente eu tô me sentindo assim lisonjeada aqui. E aí eu queria que cada um se apresentasse, né? Vamos começar com a Cassandra aqui para se apresentar. Bom, meu nome é Cassandra, eu sou consultora de imagem e moda, hoje atuo nessa área há mais de 10 anos. Tenho a formação como jornalista, também trabalho muito com comunicação, trabalhei muito com comunicação. Me sinto honradíssima de estar aqui nessa mesa super ilustre, com pessoas assim queridas e que têm toda uma expressão de imagem, né? Tanto socialmente quanto no meio médico aqui no Tocantins já. Acho que vai ser um bate-papo assim maravilhoso. Vai passar rapidinho, né? Quando a gente vê, já acabou. E o Dr. Hugo? Meu nome é Hugo Rodrigues, sou médico otorrinolaringologista aqui em Palmas. Esse ano faz 9 anos que estou aqui em Palmas e assim, estou muito feliz pelo convite. Nunca me imaginei numa mesa assim falando de moda, estilo, né? Realmente eu nunca me achei como uma referência nisso, mas realmente, à medida que o tempo foi passando, principalmente por causa das redes sociais, eu fui vendo muitos médicos até me procurando e conversando sobre o assunto. E aí realmente caiu a ficha que realmente algumas pessoas me veem também como uma referência nessa área. Eu fico muito feliz. O que eu puder somar no nosso bate-papo vai ser muito bom. Esse é ótimo. Doutora Camila Novak. Eu sou Camila, obrigada do convite. Susan. Eu sou médica dermatologista, estou aqui em Palmas também há quase 9 anos. Cheguei junto com meu amigo, com o Hugo, sou dermato há mais de 10 anos. E também para mim é uma surpresa me chamarem para esse tema. Eu gosto demais do tema, gosto bastante. Estudo, faço um curso ou outro, mas fico mesmo lisonjeada por receber esse convite. Obrigada. E a referência em moda, né? Pode se apresentar. Sou o Jonas Lima, sou médico cirurgião plástico e estou há 10 anos, estou mais tempo que vocês aqui. Estou esse ano completo 10 anos de Palmas, mas me considero um cidadão palmense, tenho o título de cidadão palmense, inclusive, então sou literalmente um tocantinense, vamos dizer assim. E estou muito feliz de estar aqui, adoro todos que estão aqui nessa mesa, estou muito feliz, obrigado pelo convite. É um tema que eu gosto muito, dou umas derrapadas de vez em quando, porque eu gosto bastante de ousar, vamos dizer assim, sair um pouquinho fora da caixinha, mas eu gosto muito disso e principalmente para nós, eu bato muito na tecla, né, que eu acho que nós profissionais da área médica, eu fujo um pouco assim, né, de mostrar, às vezes, nas redes sociais que o médico é só médico. E eu acho que essa é uma temática muito boa pra gente trazer também, né? Quando a gente vai falar de moda, de estilo, de personalidade, de identidade, que era o que a gente estava conversando. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. Então, eu queria começar primeiro falando com a Cassandra sobre, assim, Cassandra, assim, principalmente na área médica, né? Que eu acho que, principalmente como o Dr. Hugo falou, que agora com as redes sociais, né? A gente vê muita coisa e vê, não, aquela pessoa fazendo isso ou aquilo, ou às vezes a pessoa até perguntando, né? Que a gente, às vezes, acha, eu também sou uma pessoa, assim, naquela super prática, assim, que por mim, mas às vezes vem pessoas perguntar sobre a questão de estilo, sobre a questão do que eu tô vestindo, né? Você acha que tem mudado muito isso agora com essa questão assim das redes sociais, né? Como está difundindo, as coisas se difundem muito mais rápido, né? E qual a importância do médico estar bem vestido, né? O estilo dele ali no consultório faz diferença para o tratamento do paciente? Eu vou inverter a resposta, eu vou começar falando que a imagem do médico, seja ele a área que ele atua, faz parte da credibilidade de atuação dele. Então, hoje, para o paciente faz diferença, independente de onde esse paciente esteja. É claro que a gente está aqui falando com médicos que trabalham, que tem um pouco dessa carga estética dentro da clínica também, que levam isso em consideração, mas se a gente fugir e for para uma área mais de saúde do dia a dia ou de um pronto-socorro, para o paciente também impacta. Ele quer ser bem atendido por uma pessoa que esteja
condizente com a credibilidade visual daquilo que ele pratica. E aí, com o advento das redes sociais, que a gente vive aí dos últimos 10 anos, que é o tempo que quase todo mundo está aqui em Palmas, né? Menos eu estou um pouquinho mais, mas dos últimos 10 anos a gente vê esse reforço. Existe até uma certa, acho que eles podem falar melhor que eu, uma certa cobrança até de manter digamos, um padrão ou um estilo que corresponda àquele tipo de atendimento que o médico oferece. Mas, digamos assim, vamos falar de casos extremos. Uma roupa suja, né, uma aparência um pouco desgrenhada, né, aquela coisa assim meio que a pessoa tá meio mal, uma roupa mal acabada, ou até traços, uma barba mal feita, ou uma unha descascando. Isso para o profissional médico é muito ruim, enquanto prática diária dele. Então, assim, o paciente, independente de onde ele estiver, do nível que ele estiver, ele espera essa resposta dessa imagem condizente com essa figura que tem o poder de tratá-lo, né? Ou de curá-lo. Ou de melhorar a vida dele, porque é isso que o paciente espera. De confiar, né? Às vezes na pessoa, vou fazer uma cirurgia, às vezes a pessoa nem se cuida, e aí, como que vai ser minha cirurgia, né? Realmente eu acho que tem a primeira impressão parece que é aquela que fica, né? Que você olha e já naqueles minutos iniciais ali, acaba tendo um julgamento, né? Às vezes uma impressão ali inicial. Essa avaliação do olhar, a gente fala assim, julgamento, não sei o que, fica aquela coisa assim, socialmente parece meio errado, né? Mas não é uma questão de ser errado. O olho faz leitura, ponto. O cérebro faz leitura. Se você estiver no meio do mato, sozinho, o seu olho vai fazer a leitura, vai distinguir um bicho, uma mata mais fechada, uma mata mais aberta. E a gente faz isso com as pessoas, a gente faz isso até para nos proteger instintivamente. E essa leitura, ela acontece. E aí vem todos os parâmetros sociais que a gente já conhece, e aí eles vão formando essa leitura, que é uma questão mais cultural também. Então, sim, faz diferença. A imagem não tem como, ela fala por si só, né? Ela, sem você abrir a boca, sem você colocar o seu conteúdo, ela está tendo um impacto ali de 50%. Sim. Eu tenho uma experiência muito clara, assim, no consultório. Durante a pandemia, eu fazia sexta-feira o dia do tênis. Porque sexta-feira é o dia de procedimento, então eu fazia mais procedimento, então eu conseguia de manhã até o fim do dia no tênis. E se eventualmente eu tinha uma consulta nova no meio desses procedimentos, nenhum dos pacientes fazia o procedimento no dia e vários nem voltavam, só pelo fato de eu estar de tênis. Eu troquei, sexta-feira deixou de ser o dia de tênis, continuou ser o dia do salto. E sim, faz diferença. Olha como isso impacta. E não era era um tênis arrumadinho, limpinho, de couro, ajeitadinho, que combinava, né? Inclusive teve uns 2 anos atrás, né? Usava-se muito saia com tênis, enfim. E há um julgamento. Eu tentei isso uns 2, 3 meses e há um julgamento. Tratamento, né? Exatamente o mesmo tratamento. Da mesma forma. E acaba que essa impressão aí realmente, assim, eu também, acaba que, assim, na minha experiência, eu comecei a se mudar na época da residência. Que, assim, eu era aquela pessoa super, assim, só ligava pro esporte. E, assim, se eu pudesse, eu levantava, nem penteava o cabelo e saía e tava bom, sabe? E aí, na época da residência, que você começa a ter, né, da especialização, aí eu via minhas colegas, já usa um delineador, já faz uma maquiagem. E a gente via o tratamento diferente do paciente, né? Às vezes o paciente, mesmo atendendo, porque na residência a gente atende muito pessoal do SUS, e acabava que tinha esse diferencial. E aí eu falei, não, eu acho que agora tem que, pelo menos uma maquiagem, né? Tem que começar a usar. E assim, a gente vê realmente isso no dia a dia, né? Eu acho que assim, a gente tem, não sei, um momento assim que a gente muda, não sei se você teve, doutor Hugo, assim, um momento que você pensou, agora, quando que começou assim, você começou a perceber isso, que tinha que mudar alguma coisa? Assim, eu venho de uma faculdade, uma universidade que já era assim um pouco rigorosa em relação a essa questão de aparência, não de você usar terno, blazer, não, mas assim, a gente que frequentava o ambulatório, existiam normas para o aluno estar ali, inclusive, até acho que eu comentei contigo, né, Camila, que eu já vi diversos colegas, inclusive mulheres, sendo bloqueadas no ambulatório por um decote, por uma saia ali que... Então, o professor sempre dizia, gente, a sua roupa não pode chamar mais atenção
você não pode tirar o foco ali, ou seja, a sua credibilidade está ali, ou seja, a gente aluno já tinha esse entendimento. Por coincidência, eu entrei numa residência que também eu era muito cobrado em relação a essa aparência, não pelos colegas, mas pelos próprios chefes. Então era muito rigoroso essa questão do cabelo, da roupa, existia até uma cartilha ali que a gente tinha que seguir. Também não se exigia ternos, gravatas, nada, mas assim, o residente tinha que estar alinhado, e se não tivesse, era cobrado. Então, assim, quando eu cheguei em Palmas, eu já tinha esse costume, até por uma questão também familiar, tudo de andar, não sei se existe esse tema, andar alinhado, né? Então, assim, para mim era algo comum, você tá preocupado, e eu também tenho essa filosofia, a primeira impressão é a que fica, né? E o médico, ele tem que passar essa credibilidade, né? Você não pode atender o paciente de qualquer jeito. Mas realmente, no decorrer dos anos aqui em Palmas, e aí houve uma mudança um pouco da minha carreira, houve uma necessidade de fortalecer uma identidade, uma imagem, né? E realmente, até pelo meu conhecimento de moda, que não é muito, até demorou um pouco para essa ficha cair, entendeu? Então, assim, tinha coisas assim, vou dar um exemplo, um blazer claro. Eu acho bonito, um blazer claro, mas demorou anos para eu poder usar um blazer claro e gostar de um blazer claro. Eu sempre usei roupas, blazer e terno escuro. Então, assim, aí depois de fazer todo um estudo da imagem, terapia também, né? Então, você cria esse desbloqueio. Sim. E você vê como você fica, a sua imagem passa uma outra imagem para o paciente, você com um blazer mais claro. Então, assim, isso aí foi com o tempo, né, desbloqueando e passando essa imagem, que graças a Deus a gente tem colhido os frutos disso aí. Com certeza. E a questão, assim, eu acho que também, a gente fala de moda, mas também estilo, né? Eu sou aqui é o representante de estilo. Dr. Jonas, que tem essa identidade, né, Jonas? Você acha que no seu dia a dia, assim, faz diferença, assim, você ter o estilo, assim, do Jonas? Às vezes eu tenho que me brecar um pouco. Não, eu acho... Mas você gosta, assim, né? Eu gosto. Não, eu sempre gostei de moda, né? Eu trabalhei com moda, eu fui modelo de 5 anos durante a adolescência. Não, tinha adolescência não, 17 anos. Dos 17 aos 22 eu trabalhei. Então, sempre gostei muito, né? Então, tive contato com isso, né, e tal. Mas a medicina me brecou. É engraçado isso, né? Quando eu fui, né, fazer residência, faculdade, coisa, me brecou bastante, porque existe uma questão mais formal mesmo, né? Você tem que ser um pouco mais formal, porque isso vai trazer mais credibilidade, é uma realidade, né? Então, assim, E na residência de plástica, na residência de geral, a gente, na verdade, gente, eu usava era scrub cirúrgico, né? O dia inteiro, não tinha nem tempo de pensar em usar outra roupa. Sim. Eu tinha, graças a Deus, quando eu conseguia trocar o meu scrub, né? Então, mas na residência de plástica existe também essa cobrança, igual o Hugo falou. Essa cobrança, né, de você estar, né, mais... Porque as pacientes te cobram isso também. E isso está muito aliado a sucesso, né? Não só a vestimenta, né? O carro que você anda, o consultório que você tem, está muito aliado, né? Assim, o médico que se veste melhor parece que ele tem mais sucesso. E isso está muito aliado também, a gente às vezes vê, né? A marca que você usa, né? O cinto que você está usando, o sapato que você está usando. As pessoas ainda fazem muito essa associação. E a gente meio que se torna um pouco refém disso, né? Então, se você não tem o cinto da marca tal, se você não usa a bolsa da marca tal, então tem um pouco disso. Hoje é engraçado, porque de uma certa forma, eu acho que graças a Deus, nós três aqui já temos uma credibilidade profissional, né? Graças a Deus. Graças acredito a Deus. Que sim. Então hoje eu brinco um pouco mais, sabe? Assim, claro que eu não vou pro consultório de qualquer jeito, mas hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Palmas, eu usava terno e gravata para ir atender no consultório. Sempre terno, gravata, aquela coisa engessada, aquela coisa de cabelinho com gel, né, e tal, e coisa. Hoje eu já não vou mais assim, certo? Porque primeiro que eu tenho minha identidade, né, tenho acho que minha personalidade, meu estilo,
Então, hoje eu consigo incorporar um pouco mais disso e também porque eu acho que as pessoas me conhecem mais. E dizer até estranho, né? Chegar no consultório e ver o Jonas de terno gravar. Eu acho que as pessoas me conhecem mais, então eu acho que eu consigo incorporar um pouco mais disso e brincar um pouco mais com isso, né? Então, acho que vai mais por esse caminho. Mas as pessoas também esperam isso, é engraçado. Quando vai no consultório, entendeu? Vai saber qual que é, né, como é que eu tô. É um pouco engraçado disso. Mas é porque você já criou toda essa referência, então você tem que sustentar agora, né? Vou fazer uma observação do que me chamou a atenção do que os três comentaram, é que primeiro eles construíram a credibilidade, depois eles adequaram ao estilo individual de cada um. Então, essa construção da credibilidade, ela é importante nos primeiros anos, depende do seu projeto profissional, né? Às vezes ir para o particular, ir para a clínica, sair do hospital e tal, isso é importante. E aí, quando você conquista, você consegue dar uma relaxada, que não é só para os médicos, mas eu acho que todos os profissionais, mundo, de uma certa forma. Comigo aconteceu isso também. Hoje, tipo assim, se as pessoas me encontrarem escabelada na rua, eu vou estar tranquila, porque também já foi construída uma referência. Eles vão saber que é um caso assim atípico, que não é normal. Que hoje eu não tô afim. Que hoje eu não tô afim. Não hoje tem um problema, né? Hoje tem algum negocinho. Mas isso é para todo mundo, ou para todo profissional que se expõe de uma forma ou de outra, né? Se bem que, atualmente, na nossa sociedade, eu acho que a gente não tem mais essa escolha de se expor ou não. Você é profissional, você está no mercado, você está exposto, ponto. Sim. Independente de ser atuante de redes sociais ou não. Aí esse entra um ponto a mais. Sim. Aí entra mais uma vírgula, né, no processo. É um trabalho a mais, eu diria, né? É bem isso. Então, aí, assim, e isso extrapola não só para vestimenta, acho que para sua vida pessoal, para tudo, né? Então, acho que quando você... É difícil você já chegar de primeira e já querer né, chutar o pau da barraca, é complicado. Acho que tem que passar por essa fase da conquista para depois você ter uma maior liberdade, né? Vamos dizer assim. Mas isso que a Cassandra falou é inevitável, né? A pessoa... Eu às vezes... Lá no meu consultório eu tenho um centro cirúrgico, então às vezes eu faço procedimentos lá e às vezes eu tenho que atender algumas pacientes e não consigo trocar, né, de roupa, e aí eu troco só o scrub e vou atender a paciente de scrub. É totalmente diferente. Né? Por mais assim que eu tô com o scrub, né, não tá sujo porque eu troco, que eu tava usando no centro cirúrgico para ir atender a paciente e tal, né? Ou a gente tem uns scrubs mais bonitinhos, né, e tal, mais arrumadinhos e tal, mas não é a mesma coisa, né? Então é totalmente diferente. Isso fica nítido, né? Porque a paciente... E também porque eu acho que tem uma coisa, principalmente quando é retorno, acho que nem tanto. Porque a paciente já te conhece, né? Ela já passou por você e tudo. Mas quando é primeira consulta, existe a expectativa da primeira consulta, né? Que a paciente está vindo te conhecer. E acho que hoje com as redes sociais, acho que vocês enfrentam isso, né? Ai, eu já te conheço. Eu já te conheço. Eu queria no final de semana. Eu queria tanto. Susto, né? Eu queria tanto te conhecer e tal. Sei tudo. E é uma delícia isso, né? Assim... A coisa, né? E outra que a paciente ela veio preparada para ver o pacote completo, entendeu? Ela queria, né? Ela queria ver tudo aquilo que tava lá na rede social. E tu chegou de scrub, poxa, né? Sabe? Não tem música de fundo. Né? Não veio, não passou o pó da tapioca, poxa, na cara. Entendeu? Né? Então, assim, acho que eles vêm esperando isso, né? Então, acho que... E você tem que entregar, pô. Né? Acho que eu penso dessa maneira, você tem que entregar. E a questão assim é muito mais assim, por exemplo, na área médica, você acha que é muito mais a questão de estilo, assim, a pessoa ter o estilo, porque assim, no começo, como todo mundo falou, né, eu também usava calça mais social, era assim, parece que era uniforme, tinha calça, camisa. E aí, daí depois eu vou colocar um vestido, vou mudar, né, você vai ficando mais assim, eu acho que vai tendo mais o estilo, né, você vai pegando seu estilo ali e vai seguindo aquilo. Mas na área médica, assim, por exemplo, até para médicos que às vezes estão começando, você acha que é importante às vezes ele ser mais sério ou não, ele já pode começar com o estilo, assim, dele? O que na área médica, assim, por exemplo, dá mais credibilidade para aquele que
que às vezes está começando difícil, né? Ai, que coisa difícil. Sabe por quê? Porque a área médica é muito ampla, né? Você tem vários segmentos, assim. Você tem segmentos que são tecnicamente mais tradicionais. Por exemplo, vou falar do time da cardiologia, que é um time que eu conheço bastante. Eles só usam terno, assim. Tipo, eles se encontram no mundo inteiro só de terno. É inadmissível eles não estarem com terno escuro e uma gravata. Aquela coisa assim. Né? Exatamente. Aí você vai falar, por exemplo, dos cirurgiões plásticos, que já tem uma outra pegada. Aí é uma borboletagem. Tem espaço para muita criatividade. Eu acho que, para quem está começando, eu acho que essa pessoa tem que observar o ambiente em que ela está. Acho que é o primeiro ponto. Onde eu estou? Eu estou dentro de um hospital público? Se eu estou dentro de um hospital público, como que é o ambiente aqui? O que eu posso fazer de melhor por mim dentro desse contexto, sem extrapolar demais, porque às vezes você pode virar assim, por exemplo, um ponto de destoar demais. Pronto, isso. Você pode destoar demais. Eu acho que à medida que você vai andando com a sua carreira, você vai se ajustando àquele ambiente que você tá. Quando você tem toda uma independência já, aí eu acho que você tem mais liberdade até de expor essa identidade pessoal. Claro que ela vai estar presente em um ou outro ponto ali em toda a sua carreira, mas talvez não tão expressiva. Eu só, assim, eu sou uma pessoa de uma linha bem tradicional, assim, eu reconheço isso. Tem uma linha de pensamento, de gostos e tal. O que não me deixa de apreciar o criativo e o diferente. Eu acho que o profissional médico que está começando, ou seja, eu não colocaria muitas manguinhas de fora no início, porque você também precisa de uma certa aprovação da sua categoria. Claro. A sua categoria tem que te abraçar. Eu concordo plenamente. E se você destoar demais daquilo que eles estão praticando, mesmo que você seja um excelente profissional, você não vai ser abraçado. Isso vai te tornar a sua carreira mais difícil. Eu acho que com certeza. Eu imagino mais ou menos por aí. Então, você fala até de áreas assim, até dentro da oftalmologia mesmo. Eu sou especialista em glaucoma, catarata e lente de contato. Os 3 congressos são totalmente diferentes. O de glaucoma é terno, gravata, preto. O de catarata, todo mundo assim, despojado, parece cirurgião plástico. E de lente também, assim, é totalmente diferente. E é dentro da mesma área. O olho é tão pequeno, né? Tem tanta área. E assim, é totalmente diferente mesmo. O estilo, assim, que eu acho que... Até eu tenho um professor que ele fala assim, nossa, esse congresso, se eu não tiver de terno, eu nem tiro foto com os outros, porque assim, tá todo mundo terno e gravata preto. Aí ele fica de lado, não, mesmo tá na praia. Eles estão lá, terno, gravata, preto, todo mundo igual. Congresso de glaucoma, que é muito tradicional. Então, isso realmente, o que está ali na área ali, realmente conta muito, né? E assim, e outras coisas, assim, por exemplo, questão de paleta de cores. Nossa, a doutora Camila é especialista em paleta. Ela é melhor do que eu. Doutor Hugo também, ó. Doutor Hugo Mas também. é porque eu sempre fui bege. Lá em casa todo mundo é bege. Aliás, bege. E aí com a Cassandra, depois que eu fiz o teste de coloração, eu me permiti ser colorida. E bem na época da pandemia que tava naquela moda da dopamina. Então, todo lugar que você ia tinha todas as cores. E eu sabia minha paleta. E eu fui tão colorida naquela época do teste de coloração, Cassandra. Eu falei, eu vou ousar. Agora eu já tô voltando um pouco mais a ser bege. Mas eu conheço a minha paleta inteirinha. E é incrível. Aquela roupa que o paciente chega, que alguém chega e fala, você tá lindo hoje. Nossa, você tá iluminado. Tá na paleta. Se você olhar, tá na paleta. Não é que é pra seguir, né? Por exemplo, eu não tenho preto na minha paleta. Não poderia, teoricamente, usar preto. Gosto de preto, vou usar preto. Mas aquela cor que te valoriza, que todo mundo fala que você tá bem, que você tá iluminado, tá na paleta. Tá na não é isso que você não tá falando errado. Não, tá certíssimo. Inclusive em fotos, vídeos também, você tem um destaque também. Eu sou como a Camila, eu nunca imaginei eu fazendo esse estudo, essa paleta de cores. Você pegou a paleta para comprar o Exatamente. E aí realmente você vê na prática, ou seja, a Bárbara que fez comigo, né? A gente via no espelho a diferença assim absurda, né? E nas fotos, tudo. Então assim, é algo fantástico mesmo. E
E a imagem, como você se vê, você parece que você até muda o seu semblante e tudo. Então, assim, é algo que faz a diferença. Né? Justamente. O negócio também fiz lá com a Bárbara. E aí, realmente, você olha assim, parece, nossa, como tá cansada. Isso, né? exatamente. Como você tá, né, iluminada. Realmente, assim, eu não esperava. Eu falei, não, isso aí não existe, não. E aí, realmente fez, assim, diferença. Até dei os meus tons pro Patrick. Eu falei assim, ó, presente de aniversário, você pega isso aqui. E ele ficava lá comparando a loja com a paleta para comprar o correto ali, que realmente eu também era bem assim, monocromática, assim, não usava nada colorido. E daí a gente vai, porque muitas vezes eu acho que a gente tem medo, né, às vezes, vou colocar uma cor e aí, vai ficar bom, né? Ou o que vai transmitir, né? O que vai passar para as outras pessoas, né? Então, eu acho que, assim, aí quando você faz o negócio lá, não, pode. Então, vamos testar, né? Testar lá para ver se dá certo. Gente, eu nunca fiz. Isso que você pode fez, né? A gente que tem que aprender. Não sei se eu posso, querida, mas... Eu não sei se eu posso, mas... Ele teve a curiosidade ainda. Não, nunca tive. Ou não sei, ou eu acho que talvez eu... Até pelo seu conhecimento de pode ser moda, diferente. você já meio que se já adequou, usa, né? Talvez eu acho que... Não, acho que eu devo fazer. Pelo menos para saber, né? Pelo menos É. como eu acho que a coloração, quando eu estudei moda, Ou talvez é porque as pessoas... Eu posso estar falando uma besteira enorme agora, tá? Por favor, me corrija. As pessoas que talvez elas recorram mais à paleta é porque elas são mais conservadoras. E elas ficam num nicho mais de confortável, mais segurança. E aí elas vão fazer para talvez se libertar mais numa segurança. E como eu já sou bora, gente, vamos lá, e vai, mostarda, bota aí, me dá aí, você entendeu? Então acho que eu me permito mais, né, assim, me jogo mais, então talvez eu tenha essa facilidade. Né? Talvez seja por isso. Mas o que você falou faz muito sentido. Da insegurança de apostar em coisas diferentes daquilo que ela já está acostumada. Isso é um ponto que leva muitas pessoas a recorrerem à coloração pessoal. E eu acho que o mais importante desse recurso, já que ele existe, hoje ele está super fácil. Quando eu estudei moda em São Paulo, em 2010... Eu lembro que a coloração pessoal, você tinha que fazer... Primeiro que para você fazer o curso para executar, ele custava, na época, R$5.000. Aí tinha que vir uma pessoa de fora do Brasil, que credenciada, porque aqui não tinha uma pessoa que fazia o curso. E o material era comprado em dólar. Então, para vocês verem, em 10 anos, 11 anos, o quanto isso democratizou e quantas pessoas passaram a ter acesso a isso. Né? Fora de São Paulo, ninguém ouvia falar do que poderia ser um estudo de cores. E eu acho isso muito bacana, porque abriu o campo para trabalhar para as consultoras de imagem bastante e para os usuários também como ferramenta. Exato. Mas um outro ponto que eu acho legal da coloração é uma forma de autoconhecimento para usar de forma estratégica, como o Dr. Hugo falou. Quando eu vou fazer uma foto, quando eu preciso de uma situação, vou dar uma palestra, ou se eu vou usar no meu consultório no dia a dia cores mais claras ou cores mais escuras. É ter pelo menos um parâmetro. Isso já ajuda bastante. Porque as cores que te favorecem, naturalmente elas te trazem mais elegância. Então você fica parecendo bem arrumado. Isso é um ponto legal. E uma coisa que acho que a Susan falou que é muito importante pra gente que atende é que mensagem que você quer passar, né? Assim, às vezes que nem você falou, num vídeo, por exemplo, eu encaminho alguns vídeos para as minhas pacientes de pré-operatório, de pós-operatório. Então, assim, você quer mandar uma mensagem de pós-operatório para paciente, né? Então, assim, azul claro. Não, você quer mandar. Então, é isso, que mensagem que você quer passar? Você vai mandar com um terno mais escuro, com uma cor mais fechada. O paciente já tá no momento mais fechado, né? Ela já tá no momento. Então, acho que eu penso sempre muito nisso, né? Então, acho que essa é uma informação muito importante. Que mensagem que você quer passar com aquela roupa, né? Linguagem corporal e tudo. Acho que isso é muito válido pra gente. E dentro da coloração, eu acho que facilitou muito compra online. Sim. Quando você vai fazer alguma compra, na dúvida,
você não precisa nem provar, você vai dentro da tua paleta. Então, pra mim, isso facilitou. Que eu provar, né? Você não tá lá, não e tá lá, você então tem uma ideia faz do a que compra, ela já vem Legal. certinha a cor. Olha, menina, gostei dessa. Pelo menos a cor não vai chegar errada. Tem que fazer primeiro a coloração. E no consultório, assim, vocês usam, assim, a roupa... Usam jaleco também ou não? Como que é o Não dia a dia do uso consultório? mais. Você acha que fez Eu não uso diferença, mais. hein, doutor Hugo? Não usar o jaleco? Eu acho que sim. Vamos lá. Quando eu cheguei em Palmas, eu sempre usei jaleco e gravata, inclusive na residência. Na parte de atendimento, sempre na minha residência foi exigido gravata. Então, assim, eu sempre usei gravata com jaleco. Quando eu mudei um pouco a minha fase profissional para uma outra vertente, aí eu usava terno e gravata, como o Jonas citou, quando ele chegou em Palmas. E aí, depois desse estudo de moda, de imagem, aí a Bárbara foi muito sincera comigo. Disse, olha, você não tá com cara de médico, você tá parecendo um advogado criminalista. Aí eu falei, tá bom, né? Querida ela, vai devagar, vamos devagar. docinho. Né? Então, assim, aí com esse estudo de cores, né? Usando blazers mais claros, ela até brinca lá, quando eu uso 3 cores, ela bate palminha no Instagram lá, porque realmente eu nunca me imaginei usando 3 cores, é algo assim, bizarro pra mim, tá, gente? Então, assim, que hoje a gente já tá mais acostumado e assim, mais familiarizado com isso. Então, hoje, realmente, eu não uso gravata e não uso jaleco. Então, assim, o meu intuito é passar uma imagem mais leve no consultório, ao mesmo tempo passando credibilidade, né, e tirar aquela imagem turrão, né, na consulta. E dar uma imagem de credibilidade, mas ao mesmo tempo abraçando o paciente, acolhendo o paciente. Então, assim, eu acho que deu uma diferença. Mas você passou a adotar o blazer, né? O blazer. É um bom substituto pro jaleco. No caso Isso. dos homens, Eu excelente. uso Exato. na hora do procedimento, Su. Ah. Então eu faço a consulta com a roupa que eu estou, eu faço o plano de tratamento. Eu até vou para a sala de procedimento sem conversa com a paciente e tudo. No momento em que a gente montou a mesa e eu vou fazer os injetáveis, Aí coloca o jaleco. eu coloco jaleco, eu coloco touca, eu coloco máscara, que estão em desuso. Sim. Não sei se alguém já observou isso, mas tem muita gente fazendo procedimento, cabelo solto, sem máscara, e aí já vai contra a técnica cirúrgica. sim. Então, assim, não fica bonito? Pra aparecer nos stories, não é bonito? Não, mas é o correto. Então, nesse momento, eu visto jaleco, touca, máscara, fecho todinha. E aí, infelizmente, a mídia não vai ficar bonita, mas o procedimento vai ser bem feito. A mulher, assim, as mulheres médicas, na verdade, assim, do ponto de vista até, vamos dizer, estético, vocês hoje têm uns jalecos muito bonitos, belos. né? Assim, com uma estética diferenciada, um design diferenciado, acho que até ajudam, né? Assim, se você for pensar, né, do ponto de vista estético, realmente, né? Sim. Então, acho que também é interessante, porque eles parecem casacos, parecem, né? Pra gente, na verdade, aquele padrão. é uma coisa mais padrão, né? Assim, tem até alguns diferentes e tal, mas hoje eu uso mais blazer mesmo, né? E tudo. E quando se eu for fazer algum procedimento, né? No consultório e tudo, daí eu acabo trocando, né? Você tem o scrub? Eu tenho scrub, eu coloco. Pois é, Mas eu não sei se pra mulher... Eu, assim, ainda uso o jaleco no consultório, porque, assim, eu não sei, eu acho que eu me sinto mais... Porque, assim, como a minha especialidade é muito de paciente idoso, sabe? Fica aquela sensação de, assim, eu tô meio que protegendo. É quase como se fosse um procedimento. Não sei se é por causa da oftalmologia, que muitas vezes você tem que ali lidar, chega mais próximo, né? manipular, né? Mas eu não me sinto bem, não sei se eu teria que mudar isso. Eu acho que o teu exame, Susan, ele é quase um procedimento. Você toca no olho, na secreção, então você tá já pronta ali para o procedimento o tempo todo. Talvez isso, né, que dá essa insegurança. E daí o tempo todo ficar tirando, colocando. Não faz muito sentido, né? Que eu acabo usando, não sei se no futuro talvez vai ter alguma roupa especial aí que não seja jaleco, não sei se tem alguma coisa assim de moda que seja diferente, mas não sei se o jaleco dá muito assim, porque muitas vezes tem esse bloqueio, né? O paciente chega no consultório, né? Tem até na cardiologia, né?
a síndrome do jaleco branco, né? Que Hipertensão. é hipertensão, Outra coisa, né? criança mesmo tem pânico de jaleco. ficam com medo. Quando eu passei essa transição pro terno, as crianças entravam bem tranquilas. Agora, quando ela vê alguém de jaleco, começa a chorar, a gritar. Então muda bastante. O jaleco a gente lembra um pouco hospital, né? Isso, vacina. Ele lembra bastante, né? Essa coisa mais... uma área um pouco mais pesada, talvez. Agora, eu acho que ainda vai muito do segmento. Eu acho que nem todos os segmentos estão totalmente liberados para você usar uma roupa mais bonita, mais fashionista e tal. Talvez em algumas situações ou para algumas linhas de atuação, algumas áreas, isso possa, hoje, na nossa referência social de hoje, possa não ser a melhor alternativa. Por exemplo, os cirurgiões plásticos já conseguiram toda essa liberdade. Os dermatologistas estão no meio do caminho, então vem vindo outros agora, mas nem todas as especialidades. Então a gente tem que cuidar um pouco com essa relação, porque o que é o jaleco? É a questão da proteção, né? Tanto é para a você proteção quanto para o paciente. Isso, então ele é a proteção e ele também é uma certa forma, ele passa um pouco uma limpeza, uma coisa mais clean, né? Eu não acho ruim, eu pessoalmente, é uma opinião pessoal, eu não acho ruim o jaleco, desde que ele esteja limpo e desde que ele não se embole com a roupa, porque às vezes tem algumas mulheres que pegam um jaleco todo desenhado e tal, aí põe uma blusa cheia e aquele negócio fica todo embolado, você não sabe onde que é jaleco, onde que é blusa, onde que é o quê. E aí fica uma roupa estranha. Na tentativa de fazer algo diferente, fica estranho. Vamos diminuir, vamos para a simplicidade, né? Vamos ganhar no cabelo, vamos ganhar numa maquiagem, vamos ganhar, às vezes, algum acessório, um brinco que você consiga usar, que isso vai te dar um plus ali, mas que não vai embolar toda a sua roupa com jaleco, com tudo, e fica uma coisa meio indefinida, assim. Mas eu acho que ele ainda é necessário. Agora, uma observação que eu vou fazer, que também é um pouco pessoal, mas acho que transcende, é a história do sair com jaleco na rua, né? Eu acho isso muito... Eu vou usar a palavra deselegante, mas eu acho até... Antigênico, mas né? isso eu acho que é um costume, no... esse é um costume que está vindo de fora, na verdade. Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, eles andam de scrub em todos os lugares, né? Eles vão para o cinema, vão para tudo quanto é lugar. Então, acho que é errado, totalmente errado, né? Não é uma defesa, mas é algo que é, assim, a gente vai fazer estágio fora, fiz estágio fora, as pessoas saem de casa, vão para os hospitais, saem dos hospitais, vão para o supermercado, vão para cinema, você encontra gente de scrub em todos os lugares da cidade, né? Então, acho que não tem um pensamento meio... eu assim, entendo, mas a gente não entende, consigo, mas não compreende, porque tá errado, né? É porque vários deles usam no consultório o scrub. Então é a mesma coisa como se você tivesse com a roupa, entendeu? Pra eles entendem como é uma roupa. É que nós brasileiros nos produzimos mais, a gente é mais enfeitado, né? Se a gente pegar europeus e americanos a gente deixa um pouco de lado, porque eu acho que são mais largados, muito práticos até demais. Mas os brasileiros são muito enfeitados. Talvez se eles nos vissem também, é uma coisa meio antropológica. Né? Nossa, mas pra que tudo isso? Você tá indo pra uma festa desse jeito. Acho que vai muito da nossa regionalidade. Mas, independente disso, a gente tem que se ater ao nosso ambiente. Sim, onde está o seu paciente? Sim. É com ele que você conversa. Sim, é bem isso. E falando também um pouquinho sobre a questão, claro, do estilo, tudo, a questão de marketing, assim, do médico, né? A questão, por exemplo, hoje na área, principalmente dermatologia, né, plástica, questão do antes e depois, por exemplo, eu acho, assim, é importante, assim, a gente colocar o antes e depois, que, assim, hoje é rede social, né, que o paciente quer saber, né? E hoje, assim, pelo conselho, né, realmente ainda não é, né, permitido, mas é uma coisa que as pessoas querem saber, né? Eu acho que é um tema, assim, que assim... Né? Polêmico. Dá pano pra polêmico. Mas assim, é isso que as pessoas querem ver, né? É a pergunta que eu mais recebo nos directs todos os dias. É para eu publicar antes ou depois da rinoplastia, que é o meu carro-chefe no meu consultório. Então, assim,
vamos dizer assim, eu vou chutar por baixo 30 directs por dia pedindo antes e depois. Então, assim, nas perguntas, se vocês entrarem hoje nas minhas postagens e procurar lá os comentários, publico antes e depois, publico antes e depois. Porque todo mundo faz, Eu né? tenho As uma outras opinião áreas, né? paradoxal em relação a isso. Assim, eu falo, toda vez que me perguntam isso, eu falo que alguém vai me bater, meus colegas vão me bater. Porque o que eu penso? Eu vou falar de novo. Eu acho que é um caminho que a gente está seguindo, assim, até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem se reunido constantemente com o intuito de melhorar essa questão da publicidade médica, porque os médicos estão ficando para trás das outras especialidades. E se a gente olhar, acho que não tem que ser uma coisa igual nos outros países, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara faz uma live no meio da cirurgia dele, mostrando a cirurgia ao vivo, né? Acho que não tem que também ir para esse caminho. A questão do antes e depois, para mim, eu acho que é complexo, porque tem muito viés no antes e depois. O primeiro viés você vai postar um caso seu que não ficou maravilhoso, 100%? Não, você só vai postar seus casos fantásticos. Você só vai postar seu caso que ficou fenomenal. Aquele caso que talvez não saiu aquele 100%, que todo mundo tem, não adianta. Você não tem só caso Gisele Bündchen, né? Vou falar assim. Você tem aquele caso que ficou bom, mas que talvez não é aquele caso fenomenal. Esse caso você não vai postar. Então você tem um viés de seleção. Sim. Você só vai botar no seu Instagram o seu caso fenomenal, certo? Então, acho que só funcionaria se você falasse assim, você tem que postar todos os seus casos. Você operou 3 pacientes, você tem que postar as 3. Você operou 2 amanhã, você vai ter que postar as 2. Certo? E ninguém vai fazer isso. Então, acho que tem esse viés, que é o viés de seleção. O outro viés que eu acho que tem eu posto foto no meu Instagram, você também, acho que todo mundo posta. A gente passa no mínimo um parizinho, não passa naquela fotinha. A gente dá uma melhoradinha na iluminação, né? A gente, se tiver um facetunezinho, a gente vai lá, não vai? Quem garante que essas fotos, a gente não vai dar uma piorada no antes e uma melhorada no depois? Ué? Quem que vai auditar essas fotos? Certo? Da manipulação, certo. né? E hoje tá muito fácil. Então é muito fácil. Você dá um clique lá, você muda tudo. Você entendeu? Então, essa é a segunda questão. Então, assim, acho que se tivesse um lugar que você mandasse essas fotos, porque tem como você perceber se a foto foi mexida ou não, por programas. Aí vem com um selinho lá, foto auditada. Então, posta. Essa é a coisa. Verdade. E a terceira coisa que eu acho quando você posta uma foto e a paciente vem no seu consultório falando, não, eu vim no seu consultório por causa dessa foto aqui, você tem compromisso de resultado. Aí sim você tem compromisso de resultado. Então, para mim, essas 3 coisas é que me preocupam muito no antes e depois. Porque é complicado isso, certo? E então a gente fica assim... Eu vejo milhões de antes e depois no Instagram de várias outras profissões. Vocês também devem ver. Quando você compara a foto do... a gente, vou mostrar um resultado de papada, viu? O antes e o depois. Pelo amor de Deus, gente, né? Vamos combinar? Ou então, sentada então, assim, e deitada. então não tem como. Então, assim, tem pessoas que são confiáveis, óbvio. Mas a grande maioria você tem que tomar muito cuidado. Você tem que olhar com muita observação. Vezes, se a pessoa não entende, não sabe. E quem é leigo não sabe avaliar isso direito. Então, essa é a minha preocupação. Entendeu? Em vez de ser utilizado para o bem, ser utilizado nesse caminho. Assim, eu concordo com tudo que o Jonas ponderou aí. Mas eu acho assim que tem que haver uma discussão. Sim, porque é o seguinte, o CRM eu vejo assim, e aí eu falo abertamente... Não quero que seja mal interpretado, mas de forma crítica. É muito fechado para discussões e novas ideias. Então, eles estão na época que nem existia a internet e a gente já está no século XXI, o Instagram e tal. E aí, o que acontece? Um fenômeno de 10 anos para cá. São não médicos realizando procedimentos estéticos. Então, por exemplo, a Camila é dermatologista. Ela faz uma boca com preenchimento, ela não pode publicar. Mas o não médico faz e publica. Hoje eu falo com tristeza, como médico, a maioria dos meus pacientes que fazem procedimentos estéticos faciais, eles não fazem com médicos. Isso é um dado que há 10 anos atrás seria algo... se eu falasse isso há 10 anos atrás, ninguém acreditaria. Né? E hoje é a realidade.
Então, assim, tem que haver uma discussão, porque, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu já fui notificado pelo CRM porque eu repostei um agradecimento. Sim. Um agradecimento. Um paciente me agradeceu, me marcou. Eu repostei, eu fui notificado. Então, você está entendendo que é algo que estão no século XIX e a gente está no século XXI. Então, assim, tem que haver uma modernização. Eu acho que tem que ter regras. Não, eu também concordo. Agora, eu sempre digo o seguinte: vai existir pessoas éticas Sim. e pessoas antiéticas. Em qualquer momento. Uma lei sendo rigorosa ou uma lei sendo extremamente liberal. Então, assim, tem que haver regras, concordo plenamente, mas tem que sentar e discutir. Outra coisa, outro ponto que eu pondero. Essa discussão tem que ser chamado pessoas que se envolvem com estética. Me desculpe, mais uma vez, a sinceridade. Não adianta um gastro, um endócrino, E discutir um isso. reumatologista Oftalmo. discutir o código de ética médico, do ponto de vista estético. Chame um dermatologista, Um plástico. chame o cirurgião plástico, Um um otorrino que faz rinoplastia, um oftalmo que faz blefaro, né, oculoplastia. Então, vamos sentar aqui, gente, como é que a gente pode aqui, de uma forma ética, de uma forma séria, como é que a gente pode Pra não melhorar ficar isso desleal, aqui? né? Porque hoje tá desleal, né? É desleal. Eu recebo vários procedimentos mal sucedidos de nariz, verdadeiras mutilações, que a gente faz uma reconstrução e eu não posso publicar. Agora, aquela pessoa que fez aquele procedimento, ela publica antes e depois descaradamente. Então, assim, é uma competição totalmente desleal. Gente, mas esse papo aqui poderia durar mais umas 2 horas, né? A gente não gosta de conversar. Não, menina. Então, mas assim, foi ótimo. Eu queria só que cada um desse um recadinho sobre esse tema, assim, para quem está assistindo, ficou assistindo até agora, assim, sobre essa questão ali do estilo, moda, né? Sobre um recado ali para as pessoas. Começar por mim. Eu queria falar o seguinte, que, bom, aqui nós temos 3 exemplos, digamos, como o Dr. Jonas falou, assim, que já obtêm um sucesso, né? Tanto na imagem pessoal quanto profissionalmente. Quando a gente fala em imagem pessoal, vamos falar no meio médico especificamente, eu sempre divido em 2 pontos. Quando você sai do limbo, que é que você está fazendo tudo errado, tudo que está te prejudicando, está usando a roupa errada, as cores erradas, o dress code errado para aquele lugar. Isso, tem pessoas que estão nesse lugar por não darem a devida importância à própria apresentação. Então, isso, assim, se você se encontra nesse lugar, preste atenção, né, nos seus resultados e veja como você sai desse lugar, e eu acho que aí você caminha 50%, e você tem um outro time, que é o time de quem já está na parte estratégica, que é aquelas pessoas que já têm a ideia dessa importância, sabem que a imagem comunica credibilidade, resultados, mas que querem avançar em detalhes. Aí a gente entra cores, aí a gente entra estilo de roupa, aí a gente usa jaleco ou não jaleco, entre outros. Então, a minha mensagem é: onde você está agora e para onde você quer caminhar, né? Porque os recursos existem. Então, preste atenção em você, vai fazer muita diferença cuidar da sua imagem, para os seus resultados profissionais e para o seu paciente também. Como o Dr. Hugo também comentou, né? Todo mundo falou, né? Eu acho que isso realmente faz toda a diferença, né? Dr. Hugo, sua mensagem. Assim, o meu recado é que a imagem realmente faz diferença. Mas eu sempre digo para você prezar o seu estilo, o que você gosta, né? Muitas vezes a moda dita algo, mas que você não vai se sentir bem ou não vai gostar do que você está vestindo. Então, equilibrar o seu gosto com algo elegante, algo que passe credibilidade, algo que combine com a sua profissão. Certeza. Camila? Eu acho que sim, que para o médico, para qualquer profissional, se vestir bem é muito importante, aumenta a credibilidade. Mas algo que eu sempre falo, às vezes, para as minhas pacientes, elas falam: nossa, que bonita, ou que bem arrumada. Eu falo: eu me vesti para você. Porque quando a gente se importa com a nossa imagem, a gente está, na verdade, dizendo pro outro assim: eu te valorizo. Você merece que eu esteja cheirosa, com a escova feita, com a unha bem feita, bem arrumada, porque eu me importo com você. Né? Às vezes até para um paciente assim, mais simples, uma pessoa mais simples, ela vê esse cuidado em você, é uma forma dela se espelhar
para ela também cuidar dela. Eu já tive vários relatos desses no consultório. Doutora, eu te vi assim, eu me arrumei, eu fiz o meu tratamento e eu estou muito melhor comigo mesmo. Então também é uma forma, a imagem também é uma forma de respeito com o outro. Com certeza. Doutor Jonas. Meu Deus, já falaram tanta coisa boa, né? O recado que eu queria deixar, na verdade, é a gente não imagina o quanto a gente inspira as pessoas, né? E às vezes a gente se cuidar, igual você falou, inspira as pessoas a se cuidar também. E tem uma frase, né, do Taleb, né, que ele fala muito, né, que às vezes você estar bem vestido, você consegue algumas coisas, mas você estar mal vestido faz você perder muitas outras. Então, você sempre tem que pensar nisso, assim. A gente acha, às vezes, que é uma futilidade, que é uma besteira, né? Que é uma coisa que não tem tanta importância. Mas, realmente, né, tem importância, assim. Porque mostra que a gente está ali para cuidar dos outros. E se a gente não está cuidando da gente, imagina como que a pessoa que está ali na nossa frente vai, né? E principalmente a gente que mexe com estética, né? Trabalha com estética. Então, esse é o primeiro pensamento, né? E a outra coisa que eu queria falar é isso, né? A questão da credibilidade. No começo, né, que eu comecei com as redes sociais, eu sempre falava, eu me preocupava muito nessa questão do que eu ia postar, do que eu não ia postar, como eu ia me vestir, se eu não ia me vestir assim, assado, e tinha muito medo em relação à credibilidade. E a gente tem que tomar esse cuidado, é importante tomar esse cuidado, mas não perca a sua identidade. Continue fazendo seu trabalho, mostre quem você é, mostre a sua competência, mas não perca a sua identidade, porque isso é extremamente importante e é isso que vai te diferenciar das outras pessoas. Eu acho que a credibilidade te dá autenticidade. Sim, com certeza. Eu uma vez até conversei com a Rita, que está ali nos bastidores. Falei, Rita, hoje em dia eu consigo colocar música clássica nos meus stories, porque eu gosto de música clássica. Eu não ouço forró. E às vezes, porque tava na modinha, entrava no meu story forró. Não, eu gosto disso. Sim. Eu também gosto de rock, enfim. Mas hoje em dia eu falo, se alguém não gostar porque tem uma música clássica nos meus stories, não sou eu. Não é. Eu sou a pessoa que faz isso. Ou até a minha fé. Hoje em dia eu manifesto com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque eu já tenho credibilidade, então isso também te dá autenticidade. É muito bom. Verdade. Gente, mas obrigada, viu? Foi ótimo. Tomara que a gente tenha outros temas aí, né, para falar. Sim. Que foi excelente. Muito obrigado. Obrigada para você aí que ficou assistindo até agora e até o próximo IanoCast.